Olá, eu sou o professor Abend e nesta aula nós vamos falar sobre o método dos multiplicadores de Lagrange. Bom, eu vou começar compartilhando aqui a tela com você e aqui está. Bom, essa expressão aqui do lado esquerdo, né, essa chave grande aqui, na verdade é um sistema. Este sistema é o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, bom, o que nós temos nesse sistema? Nós temos aqui, olha, na primeira linha, nós temos aqui, olha, a derivada parcial da função, que nós teremos a função principal e uma equação de restrição. A função vamos chamar de f maiúsculo e a restrição vamos chamar de r, a equação de restrição. Então, você tem que calcular, para resolver esse sistema, ou seja, aplicar o método, você tem que calcular a derivada parcial da função em relação a x. Calcular a derivada parcial da restrição também em relação a x e multiplicar por esta letra grega aqui, que é o lambda. Lambda é o multiplicador de Lagrange. Então, nesse caso aqui, nós temos três variáveis, o x, o y e o multiplicador de Lagrange. Para encontrar os valores de x e y que nos dão ponto máximo e ponto mínimo sujeito àquela equação de restrição, não necessariamente a gente precisa calcular esse valor de lambda. Podemos até calcular, não tem problema. Conhecendo o x, conhecendo o y, a gente descobre o valor de lambda. Mas nem sempre será necessário. Bom, então, de novo, a primeira linha nós temos que calcular as derivadas parciais em relação à função, em relação à restrição e igualar a zero. Devemos fazer a mesma coisa na segunda linha. Está aqui a segunda linha, olha só. Em relação ao y. Então, derivada da função em relação a y, menos lambda, que multiplica, a derivada da restrição em relação a y, igualar a zero. E a terceira equação é exatamente a equação de restrição. Ou seja, na terceira equação, chama de 3 aqui em romano, a terceira equação, ela não envolve nenhuma derivada parcial, é apenas a equação de restrição. Então, nós temos aqui, olha, a equação 1, a equação 2 e a equação 3, que é a equação de restrição. Muito bem. Vamos olhar aqui esse exemplo. Foi dada aqui uma função, z, que varia em função de x e y, ou seja, z igual a x, y, essa é a nossa função principal, a função f. E esta equação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, é a nossa equação de restrição. Nós poderíamos escrever essa equação assim também, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 9 igual a zero. Tá? Então, tanto faz trabalhar assim ou assim. Vamos aplicar o método? Então, aqui, olha, na primeira linha, na primeira equação, na equação 1, nós temos a derivada parcial de f em relação a x. Então, a derivada parcial aqui de f em relação a x vai dar y. Menos lambda, que multiplica a derivada parcial da restrição, estou fazendo isso aqui agora, da restrição, olha a restrição aqui, em relação a x, que é 2x. Então, lambda vezes 2x igual a zero. Vamos agora para a segunda equação. Vamos calcular as derivadas parciais da função e da restrição em relação a y. Então, da função vai dar x menos lambda, da restrição em relação a y vai dar 2y, é igual a zero. E a terceira equação é a própria equação de restrição. Bom, então nós temos novamente aqui, olha, equação 1, equação 2 e equação 3. Bom, a minha dica para você calcular os valores aqui de x e y é igualar. Olha, eu quero igualar lambda na equação 1 com lambda na equação 2. Então, nós vamos isolar na equação 1 lambda, ou seja, tudo que tem lambda na equação 1, de um lado. E na equação 2, tudo que tem lambda do outro. Então, vamos fazer isso aqui separadinho assim, ó. Vou apagar aqui para organizar melhor. Olha só. Lambda na equação 1. Veja bem, ó. O 2x, ele vai dividir o y. Olha, vai ficar y sobre 2x. Isso aqui é lambda na equação 1.
E lambda na equação 2. Olha, o 2y vai dividir o x. Então, vai ficar x sobre 2y. Bom, o lambda ele é o mesmo valor para todo o sistema. Então, o lambda da equação 1 ele tem que ser igual ao lambda da equação 2. Então, vamos igualar. Olha, quanto é que eu encontrei aqui em cima na equação 1? Y sobre 2x. E na equação 2? X sobre 2y. Então, nós podemos baixar aqui a tela um pouquinho. Nós podemos multiplicar cruzado aqui, né? Que é a propriedade das proporções. Ó. Então, nós temos que 2x vezes x dá 2x ao quadrado. E 2y vezes y dá 2y ao quadrado. Podemos simplificar o 2, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1. O que sobrou? Sobrou que x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Então, veja, esta aqui já é uma conclusão importante. E ainda mais, ó, vou puxar aqui para cima. E se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, olha, x é igual a y. X é igual a y. Muito bem. O que a gente faz agora? Com esta conclusão aqui importante. Né? São duas, na verdade. X ao quadrado é igual a y ao quadrado e que x é igual a y. Nós vamos aqui, olha, na terceira equação, que é essa equação aqui de restrição, e vamos substituir x ao quadrado por y ao quadrado. Mas por que eu vou substituir? Porque eu concluí aqui embaixo, olha só, que eles são iguais. Então, na equação aqui de restrição, olha, que eu vou continuar aqui, ó, para o cantinho, por causa do espaço. No lugar do x ao quadrado, eu coloco y ao quadrado. Mais esse outro y ao quadrado aqui, igual a 9. Então, 2y ao quadrado é igual a 9. Y ao quadrado é igual a 9 dividido por 2. 9 dividido por 2, olha só, continua aqui. E y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 dividido por 2. A raiz quadrada de 9 é 3 e a de 2 não é exata. Bom, em muitos casos, a gente racionaliza esse denominador para evitar um radical no denominador, tá? Mas aqui não tem problema, não. Vamos deixar assim. Então, veja, a gente concluiu aqui que o x é igual a y. Então, se eu encontrei aqui dois valores para o y, o x é igual. Então, significa que, olha, que se o x é igual ao y, eu também vou encontrar dois valores para o y, que são eles 3, mais ou menos 3 sobre a raiz quadrada de 2. Então, descobrimos aqui os valores de x e os valores de y. Para encontrar esses pares ordenados, então, a gente precisa combinar cada um desses x com cada um do y. Então, vamos aqui, olha, o primeiro deles. Para ordenado é sempre o x primeiro, né? Então, o positivo, ó, 3 sobre a raiz de 2 com y. 3 sobre a raiz de 2. Agora, olha, o x positivo com o y negativo. Menos. Agora, o x. Ó, o x positivo eu já usei duas vezes. Agora, o x negativo. Ó. 3 sobre a raiz de 2, negativo, e o y positivo. E, finalmente, o x negativo e o y também negativo. Então, estes aqui são os pontos que a gente procura. Espero tê-lo ajudado e, na próxima aula, vamos resolver mais um problema usando o método dos multiplicadores de Lagrange. Tchau.